Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso podcast. Eu sou o Luiz, consultor especialista do Sistema Metra, e hoje o nosso papo vai direto com quem respira a parte da segurança do trabalho aí, né? E a gente sabe da importância da gestão de EPI, a estruturação dos programas de proteção que exigem atenção aos mínimos detalhes. E é por isso que hoje nós trouxemos uma novidade incrível para vocês. A grande notícia é que hoje no Metra ficou muito mais fácil e integrado realizar essa gestão do ensaio de vedação e estruturar o PPR, né? O Programa de Proteção Respiratória. E para isso, para destrinchar esse assunto, nós trouxemos nada mais, nada menos que o Anderson, novamente, nosso tecnólogo em segurança do trabalho. Seja muito bem-vindo, Anderson, prazer, mais uma vez, igualmente. E para começarmos, né, o que é exatamente esse programa, o PPR, e qual que é o principal objetivo dele? Muito bom, Luiz. É um passo muito importante que o Sistema Metra dá. O Sistema Metra é um dos únicos sistemas que tem essa facilidade de você fazer o teu programa de proteção respiratória dentro do sistema, né? Assim como a gente já faz o PGR, a gente faz os laudos, o PPR é uma ferramenta fundamental e obrigatória a partir de 1994 pela instrução normativa, se eu não me engano, instrução normativa número 1, né? E que obriga as empresas que têm riscos químicos a ter o programa de proteção respiratória, né? A gente sabe que a proteção respiratória, ela não é só máscara, como é uma máscara como essa que está aqui, que é um equipamento de proteção individual. A proteção respiratória, ela é um equipamento de proteção coletiva, filtros, exaustores, né, coisas que já estão instaladas no ambiente. Mas quando não é possível controlar totalmente, ou não foi possível nem mesmo instalar uma proteção coletiva, você tem que partir para uma proteção individual. E aí, que tipo de proteção individual, qual que é o nível de proteção dessa proteção, o quanto essa proteção veda no rosto do trabalhador. Lembrando que o formato de rosto, assim como as outras partes do corpo, cada pessoa tem o seu. Então, como é que eu garanto que a proteção individual, respiratória, para aquele usuário vai proteger ele devidamente? Nós não estamos falando só da qualidade, nós não estamos falando só da marca, mas nós estamos falando da adaptabilidade do corpo dele àquela proteção. E daí vem, por exemplo, um ensaio de vedação, a reposição de componentes do respirador, que aquele usuário se adaptou melhor, e tantas outras coisas que são fundamentais dentro do programa de proteção respiratória, que vai falar qual agente, né, qual agente químico que o trabalhador está exposto, a quantidade desse agente químico, o nível de proteção, porque às vezes ele pode ser necessário somente uma máscara descartável, sem manutenção, ou um respirador facial, ou uma máscara autônoma com aqueles cilindros nas costas, ou a máscara de ar mandado, mas o programa de proteção respiratória ele vai nortear a empresa a cuidar do risco químico e fazer com que esse risco químico não atinja o trabalhador, dando a ele proteções coletivas ou individuais. Ele meio que traz essas diretrizes, então, para o colaborador. É uma programação, por isso chama programa, né? Ou seja, o que a empresa está programando fazer para proteger o trabalhador. E aí você tendo isso dentro do Sistema Metra, você vai ter, por exemplo, o ensaio de vedação feito para um funcionário que já está no cadastro. Legal. Então fica tudo vinculado ao histórico daquele trabalhador, os treinamentos de proteção respiratória, a entrega dos EPIs de proteção respiratória para aquele trabalhador, e aí quando você vai puxar isso para dentro do Sistema Metra no programa de proteção respiratória, já está tudo mais fácil, já está tudo integrado, sem planilhas, sem importações que de repente ficam desatualizadas com o tempo, né? Uma facilidade bem grande para os usuários aí. Exatamente. E esse documento, Anderson, ele estabelece responsabilidades muito claras, né, tanto para os empregados quanto para os empregadores, né? Quais que são essas obrigações mais críticas que os colaboradores costumam esquecer no dia a dia, por exemplo? A gente pode ir desde a responsabilidade básica, né? Então, primeiramente, responsabilidade em norma é responsabilidade de empresa e responsabilidade de empregado. Os dois têm responsabilidade. A empresa tem que, por exemplo, dar o EPI, mas ela também tem que treinar quanto ao uso do EPI, ela tem que fiscalizar o uso do EPI, ela tem que registrar a entrega do EPI. E o trabalhador, a responsabilidade dele é usar, trocar quando necessário, só usar para aquela finalidade, solicitar a substituição, né? E às vezes ele falha em alguns desses quesitos. Por exemplo, ele não usa, que é o básico, né? O mais comum, né? Ele não usa. Você chega nele e fala, rapaz, eu esqueci, você me desculpa. E aí ele põe, mas aí você vira as costas, ele tira. Então pode acontecer. Mas também tem, né? Por exemplo, no ensaio de vedação, pergunta lá, ele está ciente que ele não deve usar barba. Ele até no ensaio de vedação, ele até fez a barba. Mas e no dia a dia? Será que ele mantém a barba feita? Pelo menos nessas áreas onde o respirador encosta? Cicatrizes,
a falta da reposição dos filtros, que às vezes os filtros estão saturados e o usuário continua usando aquele respirador. Muitas vezes a gente pega também as membranas, né, que depois a gente vai desmontar o respirador, vai mostrar as membranas, né, os anéis de vedação, que são coisas que desgastam com o tempo, que precisam ser substituídos, mas às vezes está um lixo lá dentro do respirador, você não tem nem coragem de pôr a mão, né, e o usuário passa às vezes meses, até anos usando aquele respirador sem troca de componentes ou sem a troca do respirador, porque tem muitas marcas que não trocam componente, trocam respirador. Perfeito. E uma parte crucial, né, no ensaio de vedação, o fit test, o documento ele cita testes qualitativos, né, usando protocolos Bitrex ou sacarina. Você poderia explicar um pouquinho, né, de forma simples, como que funciona esse teste, né, e durante aqueles movimentos de respiração profunda, movimentação lateral e fala? Sim, claro. O ensaio de vedação ele é necessário justamente para ver se o rosto daquela pessoa se adaptou corretamente ao respirador. De novo, nós não estamos falando de marca, não estamos falando de modelo mais caro, modelo mais barato, não estamos falando daquilo que se adaptou àquele trabalhador. É algo como se fosse personalizado, né? E para isso, né, existe o ensaio de vedação, aí o protocolo, como você falou, Bitrex ou sacarina. O Bitrex é um líquido amargo e a sacarina é um líquido doce. E pode acontecer de você ter pessoas que não sentem aquele amargo e tem pessoas que não sentem o líquido doce. Então por isso que você tem os dois extremos. Então você faz o teste com o Bitrex, a pessoa não sentiu, você vai fazer com a sacarina e vice-versa, né? Mas primeiro então a gente faz o teste de sensibilidade, sem a máscara, certo. Põe o capuz na pessoa, borrifa lá dentro e aí ela tem que sentir com 10, com 20 ou com 30 borrifadas. Se ela não sentir, aí eu tenho que trocar, né, ou pelo Bitrex ou pela sacarina. Bom, digamos que ela tenha sentido com 10 borrifadas, então aí eu vou tirar o capuz, pedir para ela colocar o respirador normalmente, fazer os ensaios de vedação que ela deve fazer todo dia. Isso é bom até que você acaba treinando o usuário de novo, que pode acabar esquecendo de fazer esses ensaios de vedação. E aí uma vez que ele pôs o respirador, nós vamos pôr o capuz nele de novo e agora nós vamos fazer o teste de vedação. O teste de vedação, existem exercícios que simulam a vida diária do trabalhador, porque às vezes ele tem que olhar para cima, ele tem que olhar para baixo, ele tem que olhar para o lado, ele fala, ele pega relatórios e lê, ele faz movimentos, abaixa, levanta, né? Então são 7 exercícios e digamos, se esse usuário lá no teste de sensibilidade ele sentiu com 10 borrifadas, no final de 7 exercícios nós vamos ter dado 70 borrifadas dentro daquele capuz. Então, quer dizer, vai ter um índice altíssimo do contaminante, entre aspas, que não faz mal para ninguém, e que se o usuário não sentir, é sinal que o respirador adequou e está vedando completamente, né? Ele não está usando barba, ele não tem cicatriz no rosto e está tudo certo. Lembrando sempre que o usuário não pode mastigar chiclete antes, não pode tomar café, não pode fumar pelo menos 1 hora antes do teste, para não atrapalhar a sensibilidade, porque são coisas que normalmente tiram a sensibilidade da língua, que é a que consegue apurar o gosto do Bitrex ou da sacarina. E aí compromete no resultado do teste. Pode comprometer o resultado. Às vezes ele vai sentir lá com 30 borrifadas, quando normalmente ele sentiria com 10, até 5. Mas o teste sempre começa com no mínimo 10. Bom, nós estamos aqui com uma modelo, a Miriam, para ver como que é realizado um ensaio de vedação. A primeira parte do ensaio de vedação seria o teste de sensibilidade, ou seja, saber se a pessoa é capaz de sentir o gosto daquele produto. Qual produto? Existem atualmente, os mais utilizados são 2. A sacarina, que ela é extremamente doce, parece um adoçante, e tem o Bitrex, que é extremamente amargo. Pode acontecer da pessoa não sentir e aí você tem que acabar fazer o teste com outro agente de sensibilidade. Mas basicamente o teste se inicia com a colocação do líquido de sensibilidade, né? E após isso a gente pede para o usuário retirar os pertences, por exemplo, o óculos, né? Aquilo que possa atrapalhar até mesmo a visão dele, porque pode embaçar. E aí a gente vai colocar o capuz, que é o capuz utilizado para fazer o ensaio de vedação. Lembrando que nós vamos fazer agora o teste de sensibilidade, saber se a pessoa é sensível ou não ao agente que nós vamos testar. Nós vamos colocar o capuz na cabeça da pessoa. Muito bem, pode virar um pouquinho mais aqui de lado. E aí eu já coloquei o líquido de sensibilidade aqui e vou borrifar. Quantas borrifadas, né? No mínimo 10 borrifadas, 10, 20 ou 30. Nunca menos de 10 e nunca mais do que 30. Se com 30 borrifadas a pessoa não sentiu,
é porque eu tenho que trocar esse agente. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sentiu o gosto da sacarina? Então, uma vez que o usuário sentiu, está pronto, a gente sabe que esse usuário ele é perfeitamente capaz de sentir. A próxima etapa do teste já é com a própria máscara. Então a gente volta já com o usuário utilizando a máscara que habitualmente faz parte do seu dia a dia de utilização. Agora nós vamos pegar a sua máscara. Acho que ela está bem ajustada, né? Muito bem. Agora que o usuário já colocou a sua máscara, já fez os testes básicos de vedação que ele deve fazer toda vez que ele for utilizar a máscara, né? Que é fazer o teste de vedação positiva, soprando os filtros ou tentando puxar o ar pela válvula de exalação. Depois que ele já fez tudo isso, então agora nós vamos proceder com o teste. É muito importante antes do teste que o usuário não esteja utilizando barba, né? Que ele também não fume, não masque chicletes, porque isso pode alterar também a sensibilidade dele. Então, pelo menos 1 hora antes do teste, não pode fumar, não pode ingerir nenhuma bebida muito forte como café, não pode estar chupando balas, porque isso pode maquiar o efeito do teste. Agora nós vamos fazer o teste de vedação, propriamente dito, e para fazer o teste de vedação existem alguns exercícios que nós temos que pedir para que o usuário faça. Então, lembre-se que nós fizemos o teste de sensibilidade e que a pessoa sentiu quando eu dei 10 borrifadas. Então, todas as vezes que eu vou fazer cada um dos testes, são 10 borrifadas. Então, agora, com o líquido próprio para ensaio de vedação, que ele é diferente para o ensaio do ensaio de sensibilidade, aí nós vamos dar 10 borrifadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora nós vamos fazer o primeiro exercício, que é pedir para o usuário de pé respirar normalmente sem conversar. Então puxa o ar, solta. Muito bem. Sentiu o gosto do produto? Sentiu alguma coisa? Não, né? Aí nós vamos borrifar mais 10 vezes e partir para o próximo exercício, que é uma respiração profunda. E depois nós vamos borrifar mais 10 vezes e pedir para que ele vire a cabeça de um lado para o outro. Nós vamos borrifar mais 10 vezes e pedir para que ele mova a cabeça para cima e para baixo. E depois nós vamos borrifar mais 10 vezes e pedir para que ele fale um texto que normalmente é um texto como esse aqui, que é quando a luz do sol incide sobre gotas de chuva no ar e forma um arco-íris. Então é um texto. E todos esses exercícios, porque são situações normais de utilização. A pessoa abaixa, levanta a cabeça, vira para o lado, vira para o outro, ela precisa ler relatórios e tudo isso pode alterar a vedação. Após isso a gente pede para o usuário agachar e levantar, cada um desses testes borrifando 10 vezes, né? Então, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 testes diferentes, vão totalizar 70 borrifadas. Então, no final, aqui dentro desse capuz vai ter muito agente, né? No caso a sacarina ou o Bitrex, que a chance do usuário sentir é bem grande caso o respirador não esteja vedando corretamente. Se com nenhum desses exercícios o usuário sentiu o gosto do produto, é porque a máscara está vedando muito bem. Lembrando da importância de não utilizar barbas, não ter cicatrizes no rosto, porque isso também pode influenciar no ensaio de vedação. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Esse foi o ensaio de vedação, que é um recurso que vai estar disponível aí no Sistema Metra, que faz parte do Programa de Proteção Respiratória. Até a próxima. Perfeito, pessoal. Dicas valiosíssimas aí. E nas atividades preliminares do laudo, Anderson, há uma conferência rigorosa, né, para garantir que o usuário esteja devidamente barbeado na zona de vedação. Por que os pelos faciais, as barbas longas, eles comprometem tanto a eficácia desse equipamento? É uma boa pergunta, né? A gente sempre pega muito no pé, nós da segurança pegamos muito no pé com o usuário sobre a utilização de barba. Cria-se até embates, achando que é uma perseguição pessoal. E hoje muitos homens usam barba. Você está usando barba, né? Muitos homens, é moda, né? Mas, por exemplo, pegando esse respirador aqui, né? Esse material que está aqui, que é o material que entra em contato com o rosto do usuário,
É um material emborrachado, em alguns casos é silicone, outros são borracha. Nesse caso aqui eu nem sei que material é. Mas é justamente para encostar bem na pele e vedar. Quando o usuário está com pelo, né, ao invés dessa borracha encostar direto na pele, ela encosta no pelo e depois encosta na pele. Então você prejudica a vedação, deixa o usuário exposto, e não adianta você comprar uma máscara cara como essa, ou uma máscara barata, ou tá com o melhor filtro, que no caso o ar ele não está entrando pelos filtros, mas sim pelas brechas de vedação. E aí o usuário está exposto, pode estar sendo contaminado. Daqui a pouco você vai fazer um exame nele de espirometria, um raio-x de tórax, se ele tem alguma pneumoconiose, por exemplo, por conta de excesso de poeira, e justamente porque ele usa o respirador de maneira errada, ou está usando barba, ou tem cicatrizes no rosto, que aí você tem que contornar de uma outra forma, talvez ele nem possa trabalhar nesse setor, né? Se for uma questão religiosa de usar barba, por exemplo, talvez ele nem possa ficar nesse setor, né? Ou seja, volta aquilo, né? Não seguiu as diretrizes que foram impostas. O programa de proteção respiratória. Perfeito. Né? E caso esse respirador estrague, Anderson, né, ou precise de alguma higienização, qual que é o procedimento que o colaborador deve seguir, né, já que a manutenção deve seguir as instruções do fabricante? Certo. O fabricante ele sempre vai colocar nas embalagens dos produtos o que fazer, o que não fazer. E esse fabricante ou qualquer outro, né, se for um respirador com manutenção, né, lembrando que existem dois tipos de respirador, um com manutenção e um sem manutenção. O sem manutenção é aqueles que, muito parecidos com aqueles que a gente usava na época da Covid, né? E aquilo lá você usou, joga fora, ou passa alguns dias, você joga fora, né? Agora, o com manutenção são respiradores como esse, com 2 ou com um filtro só, onde você tem que fazer a troca do filtro, né? Tem uma vida útil, então a partir do momento que você estiver sentindo o cheiro ou o gosto do produto, ou tiver com dificuldade de respirar, é sinal que o filtro está saturado, normalmente é isso, você puxa o ar, está difícil de respirar, né? Então o usuário vai tirar o filtro, né? Esse filtro aí, vocês estão vendo essa capinha rosa dele, é uma capa que tem um retentor para poeiras também atrás dele. Então quando a gente, eu não sei se eu vou conseguir tirar aqui, mas quando a gente tira essa capinha, a gente tem uma membrana aqui, como se fosse um filtro de ar de veículos, né? E só depois é que nós temos o filtro químico mesmo, que faz a filtragem de agentes químicos. Então isso aqui não pode levar água de jeito nenhum, né? Não pode levar água e sabão. O máximo que eu posso fazer é tirar essa capinha rosa e lavar só a capinha rosa. Nem o filtro que parece um filtro veicular, nem o filtro químico eu posso expor ele à água. Mas todo o resto, tudo isso aqui que está na minha mão, pode ser exposto a água e sabão neutro, jamais solventes, né? Jamais sabão com soda cáustica, né? Sabões neutros, né? E eu posso esfregar com uma escovinha de dente, por exemplo, nessas dobras do respirador que acumula muita sujeira, principalmente o usuário que é fumante. Sim. Então fica uma sujeira muito feia aqui dentro. E tem essas membranas que são os retentores, né? Que eles se desgastam. Esses retentores têm uma função muito importante, porque quando o ar vem por aqui, você está puxando, e aí esse retentor ele movimenta, essa membrana se movimenta para o ar poder entrar. Quando você está soprando, esse retentor ele é empurrado para que não saia ar por ali, mas saia por uma válvula de exalação que tem, no caso desse respirador, ela é aqui embaixo, mas de alguns respiradores são aqui na frente, né? Então tudo isso aqui você deve submeter à limpeza sempre que usar o respirador, ou dependendo do local de utilização, se não tiver tantos contaminantes assim, pelo menos uma vez por semana deve ser feita a higienização do respirador. Fazendo isso, garantindo a vedação, né? Fazendo os ensaios de vedação todos os dias antes de usar, fazendo a higienização, não utilizando barbas, você vai ter respirador para muito tempo e logicamente vai estar protegido por muito mais tempo. Bom, pessoal, nosso tempo está chegando ao fim. Anderson, queria te agradecer imensamente mais uma vez por ter dado as palavras de grande valia para nós aqui. E vão acompanhando nosso podcast, que a gente vai trazer temas muito mais quentes ainda do que esse. E só reforçando, pessoal, hoje no MetraCloud nós temos aí o PPR, também um ensaio de vedação, então funcionalidades aí que estão bem bacanas. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta que entrem em contato com nossa equipe técnica. Um abraço. Até mais, pessoal.